resultado, né, adverso. Como é que o pessoal no vestiário encarou esse resultado? Se era uma meta sair daqui com a vitória e adiante, né? Agora vocês vão jogar uma sequência fora de casa. Como vai ser esse mental da equipe e também para a sequência do campeonato? Cara, frustrante realmente o resultado. Acho que buscamos a vitória o tempo todo. A equipe se empenhou bastante, viemos com o objetivo único de ganhar o jogo realmente, fazer valer o fator casa. Sabemos da importância de pontuar, mas não tem nada perdido. A equipe continua de cabeça erguida porque sabemos que fizemos o nosso melhor. O resultado, infelizmente, não foi o que esperávamos, mas seguimos focados agora para essa sequência fora de casa e para irmos buscar os resultados fora de casa, tanto no Brasileiro, Copa do Brasil e na Sul-Americana também. Henrique, o Vasco fez um primeiro tempo mais equilibrado que o segundo tempo. Você acredita que faltou algum aspecto, digamos, o cansaço, a questão física pesou para o Vasco não conseguir vencer o Lanús hoje? Cara, eu acho que a equipe se importou bem tanto no primeiro tempo quanto no segundo. É claro que o cansaço é natural. Viemos de uma sequência muito grande, o calendário muito apertado, jogos a cada 3 dias, então é iminente que vai vir o cansaço, que vai pesar um momento as pernas. Mas a equipe se importou bem sim, soube jogar o jogo. Eu acredito que a equipe deles não trouxe dificuldade para nós defensivamente. Nós trabalhamos pouco ali, tiveram algumas transições, mas não causaram tanto perigo, porque a gente pouco trabalhou. Infelizmente não acertamos o que é o chamado último passe ali, acho que poderíamos concluir melhor e fazer o gol, que era o nosso objetivo. Mas tem nada perdido, cabeça erguida sempre, porque a gente vai continuar trabalhando firme para conseguir buscar o resultado fora de casa. Boa noite, Hugo. O Lanús é tido como o principal adversário do Vasco no grupo da Sul-Americana. E o Vasco hoje perdeu 2 pontos importantes e já havia perdido contra o Melgar. Como que o grupo avaliou esses pontos perdidos, tanto fora de casa, num jogo que estava 3-1, e nesse jogo dentro de casa, que era importante o Vasco pontuar? Concordo que a gente perdeu esses 2 pontos no Melgar, mas com as circunstâncias dos jogos, com a altitude, pelo desempenho do jogo, que a gente sair na frente do placar 2 vezes e ter tomado o empate lá, ficou um gostinho amargo, mas só que a gente sabe da dificuldade que é jogar na altitude. E o resultado de hoje não convém que a equipe quis. A gente entrou com o propósito de sair com os 3 pontos. Mas igual eu falei ali, no primeiro tempo o jogo foi muito picotado, o juiz não deixou rolar, o adversário sempre caindo, o goleiro jogou a bola para dentro do gramado e o juiz simplesmente não deu um cartão, não falou nada. E no primeiro tempo, se teve 30 minutos de bola rolando, foi muito. Mas agora não é botar desculpa não, a gente sabe da importância que era esse jogo. O empate, a gente não saiu feliz pelo empate, mas agora é pontuar fora de casa, que é muito importante. Hugo, seguinte, cara, você vê margem, né? Você com a sua experiência no futebol, você vê ainda margem para o time do Vasco evoluir, tanto taticamente como fisicamente? A gente tem que evoluir nos jogos, né? A gente tem que se conhecer melhor nos jogos, porque se eu te falar, como que a gente vai treinar? Se que a gente joga sábado, a gente joga terça-feira. Hoje é o 3º dia, então fica muito difícil para treinar. É um dia que muitos dos jogadores batem o cansaço, a gente está passando por cima, a gente está deixando o cansaço de lado para dar o nosso melhor. Mas não é colocar desculpa não, agora a gente vai ter esses dias aí para tentar treinar, fazer alguma coisa, para a gente estar sempre evoluindo, e que a gente precisa fazer um grande jogo contra o Cruzeiro e sair vencedor. Hugo, ainda sobre essa questão de não conseguir treinar, o time agora tem uma maratona fora de São Januário, muitas viagens longas inclusive. Como faz para conseguir recuperar a parte física, que o time claramente vem sentindo um pouco, e conseguir bons resultados nessa sequência difícil que tem pela frente? Vamos ver o que o professor vai passar pra gente. Eu acho que é mais vídeo, mais conversa do que treino, né? Porque a gente não tem muito tempo para treinar, mas isso não é desculpa. É a gente botar a cabecinha no lugar, ver o que a gente precisa evoluir, né? Tomar as melhores decisões pra gente encarar essa jornada fora de casa aí com vitória. A gente sabe que a gente precisa dar resposta quanto antes fora de casa. A gente precisa pontuar, a gente precisa vencer e precisa jogar bem pra gente dar sequência na temporada. Já meio que respondeu a pergunta aí, porque
a gente já sabe como é, a gente já sabe como os times sul-americanos se comportam, a gente já sabe que eles fazem cera, fazem a catimba deles, isso já é meio que cultural. E a gente sabe que essas competições elas têm muito isso, né? Então eu acho que a gente se adaptar da melhor forma possível, o mais rápido possível, para a gente conseguir, mesmo apesar dessas situações todas, a gente conseguir impor o nosso jogo e buscar os resultados que a gente precisa. Léo, qual o seu sentimento com esse empate, tendo em vista que o Vasco estava brigando pela liderança, continua em segundo lugar, mas é um jogo em casa que aí, partindo do princípio que o Lanús empatou com o Puerto Cabello, vocês vão para lá já naquela circunstância de vencer para poder ultrapassá-lo e depois vai ter um confronto direto na casa deles. Então qual é o seu sentimento e avaliando a chance do Vasco, por exemplo, de passar em primeiro nesse grupo, já que o segundo colocado, né, vai para um playoff com os times da Libertadores? Cara, é muito claro que a nossa proposta hoje era a vitória. A gente sabe da importância que os jogos em casa têm, que os jogos em casa representam nessas competições. Mas eu vejo a gente muito vivo ainda. Tem 3 jogos onde tudo pode acontecer. A gente tem plenas condições de buscar os pontos que a gente precisa fora de casa. Claro que a gente esperava e buscava um resultado muito melhor, mas da mesma forma nós também não perdemos o jogo hoje, então eles também não abriram vantagem nenhuma. Então o grupo está todo embolado, a gente está vivo na competição, a gente tem mais 3 jogos, tem um jogo em casa, a gente sabe que jogar fora de casa é sempre difícil, mas é claro que se a gente quiser buscar algo a mais na competição, a gente vai ter que desempenhar melhor também fora de casa, e eu acredito que a equipe tem plenas condições de conseguir buscar esses resultados que a gente precisa. Léo, a gente sabe que o objetivo hoje era vencer, mas o time chega a 2 jogos sem sofrer gol, que é importante também. Você vem de uma grande atuação contra o Flamengo. Queria saber quão importante é essa constância defensiva para o time continuar evoluindo. É uma coisa também que a gente vinha trabalhando, vinha conversando também internamente. A gente sabia que era uma questão que a gente poderia melhorar coletivamente, e eu acho que é um resultado positivo nesse aspecto. Isso é uma coisa que a gente pode tirar de positivo nesse jogo de hoje e também no jogo de sábado. É claro que a gente buscava a vitória, buscava um resultado melhor, um resultado positivo, mas a gente pode avaliar de uma forma mais fria e conseguir enxergar pontos de evolução também das últimas partidas para essas últimas 2 partidas que a gente teve agora. E eu acho que é por aí. Eu tenho a consciência clara, não só eu como a equipe toda, a gente tem a consciência que a gente pode fazer melhor, que a gente tem que fazer melhor. Mas é por aí, eu acho que a gente tem que manter a cabeça erguida, tem muitos jogos pela frente, tanto na Sul-Americana quanto no Campeonato Brasileiro. Buscar evoluir, buscar essa melhora, ver onde a gente pode evoluir o mais rápido possível para a gente conseguir buscar os resultados melhores. Hoje você foi pouco exigido, né? Mas você veio de uma atuação gigantesca no clássico contra o Flamengo. E aí eu preciso te perguntar o que a torcida quer saber muito sobre a renovação de contratos. Seu contrato vai até o final do ano. O Pedrinho já falou em mais de uma ocasião que a proposta está lá nas mãos sua, do seu empresário, para decidir. O que está faltando para sair essa renovação? Você pode dar essa garantia para a torcida de que você vai renovar o contrato com o Vasco? Cara, o que eu posso falar essa parte eu deixo para o meu empresário, para o pessoal que trabalha, que cuida faz a gestão da minha carreira. O que eu posso dizer é que, como eu já deixei claro em outras vezes, é que eu tenho um desejo muito grande de ficar. Isso já foi passado tanto para o clube e para minha gestão também. Então agora eu estou esperando as coisas se resolverem. Eles já sabem da minha posição e eu confio muito no trabalho deles para conseguir resolver da melhor maneira. Eu acredito que as coisas vão ter um desfecho positivo. Mas o meu objetivo e o meu foco é dentro de campo, é poder trabalhar o mais forte possível para poder estar aqui para ajudar a equipe do Vasco sempre que precisar de mim. Eu tô com o meu foco aqui no Vasco. O meu foco do dia a dia quando eu não estou em casa com a minha família, estar trabalhando, estar buscando evoluir para poder ajudar a equipe da melhor maneira quando eles precisarem de mim. Então é isso que eu posso falar para vocês, tá bom? Carilli, boa noite. João Pedro Fragoso, Jornal o Globo. No final de semana o Vasco fez uma partida, jogou bem, jogou de igual para igual com o Flamengo, teve chance de fazer o gol com bola na trave, teve uma solidez defensiva. Hoje o Vasco, enfim, não jogou mal, jogou bem no primeiro tempo, como você falou. Hoje, aliás, foi a primeira vez que o time não ganhou sob o seu comando aqui em São Januário. E mesmo assim o time saiu vaiado de campo e você saiu xingado. Eu queria te perguntar se dentro do elenco que você tem,
você acha que o Vasco é capaz de apresentar mais do que ser um time aguerrido, de ser um time consciente taticamente, de ser um time com solidez defensiva, como o torcedor parece que está exigindo no momento, assim? E se você acha que sim, o que você acha que tem que acontecer no curto, médio e longo prazo para que isso aconteça? Obrigado. Começando pelas vaias, xingo. Isso aí aconteceu com a gente ganhando, eu não poderia esperar nada de diferente com empate ou derrota em casa. Não tem nada de diferente, não tem nada de absurdo, normal. Se com vitórias aconteceu isso, imagina você não ganhando dentro de casa. É repetição de trabalho. Não adianta a gente falar do calendário, reclamar, porque é isso que nós temos, né? Fizemos nada assim de ir, de treinar, de repetir movimentos, nada de jogo do Flamengo para cá, nem tem como, né? E é entendimento nosso com os atletas, dos atletas com a gente da comissão ali, para que a gente possa ter os resultados positivos que o Vasco tanto merece. Carilli, Tébaro do Grupo Globo, boa noite. Em que pese essa sequência exaustiva de jogos do Vasco, jogo final de semana, jogo meio de semana, hoje foi mais uma partida em que o Coutinho e o Nuno não conseguiram atuar os 90 minutos, né? Saíram ali no decorrer do segundo tempo. São dois jogadores que não tem uma reposição ali, pelo menos não no nível que eles apresentam quando estão em campo. Eu quero saber se existe algum trabalho com eles para que eles consigam atuar os 90 minutos, tem algum trabalho específico fisicamente assim, para que eles consigam aguentar esses 90 minutos, ou se é só realmente resultado dessa sequência exaustiva de jogos? Fisicamente não consegue trabalhar nada, né? É repouso e jogo. Repouso e jogo. Sabemos que o cansaço de uma partida bate 48 horas depois, então o jogo de sábado bateu ontem, onde eu tive que ir para campo ali fazer algumas coisas. Né? Hoje, que está enchendo o tanque, já vem outro jogo puxado novamente. Então agora, vamos ter uma pausa, né? 4 dias aí para o jogo do Cruzeiro, isso vai ser muito importante para recuperar, para treinar, e depois 3 dias para o jogo do Operário. Isso nesse momento é maravilhoso para nós. Maravilhoso, porque muitos jogos aí foram 2 dias, né? Jogamos sábado, domingo, segunda para jogar terça. E aconteceu isso também na primeira semana. Foi Santos, quarta na altitude, e Corinthians no sábado. Então, não tem que treinar, não tem parte física. É recuperar, jogar e fazer com que esses caras vão ganhando condição nos jogos. De vez em quando pode tirar um ou outro, né? Esse trabalho com o Coutinho vai existir principalmente. O Nuno é um cara que não tem histórico de lesão, né? Então já dá para ter uma sequência maior com ele, esperando o dia a dia, o jogo a jogo, para saber a resposta deles.